Porque por muito tempo eu questionei a Deus o porquê que eu não estava colhendo de acordo com o que eu acreditava que eu estava plantando. E aí foi estudando, me dedicando ao que Deus estava me trazendo, e Ele me trouxe sobre níveis de pessoas, níveis e estágios de pessoas. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você. A primeira coisa que Deus deixou claro para mim foi: haja por propósito e não por necessidade. Ande como quem anda guiado por propósito. Essa é a característica que se acha nos grandes nomes escolhidos por Deus. Hoje nós vamos falar sobre os níveis e estágios de pessoas. Níveis e estágios em que a gente alcança o fruto, colhe o fruto do nosso trabalho e da nossa entrega. Porque por muito tempo eu questionei a Deus o porquê que eu não estava colhendo de acordo com o que eu acreditava que eu estava plantando. Por que eu não estava chegando naquele resultado que eu programei de acordo com o que eu tanto trabalhava, tanto me dedicava. E aí eu busquei a estudar, me desenvolver sobre isso mesmo, sobre propósito. Sobre a gente ter um projeto, um plano, a gente se dedicar a ele e a gente correr atrás de colher o fruto do nosso trabalho. E eu não alcançava, e aí eu fui para o espiritual, para jejuar, para orar e questionar a Deus, e questionei mesmo, perguntei como se eu fosse aquela que não, estava sem sorte, como se eu fosse aquela pessoa que eu vejo outros conseguindo e eu não conseguia. E eu ainda usei um argumento com Deus que na fase em que eu me dedicava a empresas, antes de ser mãe, que eu trabalhava muito, tudo que eu falava, tudo que eu apresentava a Deus nas orações, eu conseguia. Toda empresa que eu entrava, que eu me dedicava no trabalho, eu desenvolvia e eu estava sempre lá entre as 3 melhores. Todo aquele perfil que eu trilhava para crescer e desenvolver dentro da empresa, com as possibilidades que ela oferecia para o funcionário crescer, eu crescia e desenvolvia. Aí foi até eu ter o meu filho, tem até testemunho dessa fase aí, depois vocês podem lá ver, e eu me dedicar a servir o meu lar, eu estar em casa, eu ser mãe e esposa e servir a Deus no lar. Mas mesmo em casa eu tive projetos e planos para conciliar essa nova vida, mas as coisas não fluíam do jeito que eu acreditava que estava me dedicando. Aí eu fui questionar a Deus como aquela frustrada. E foi onde que o Espírito Santo começou a soltar palavras na minha cabeça, como falta de perseverança, falta de persistência e ausência de perseverança, ausência de persistência e muita procrastinação. Aí eu fui me avaliar os meus conceitos, avaliar a minha entrega e entender aonde eu queria chegar e o que eu estava entregando. E aí foi estudando, me dedicando ao que Deus estava me trazendo, e Ele me trouxe sobre níveis de pessoas, níveis e estágios de pessoas. E é isso que eu quero compartilhar aqui com você. A primeira coisa que Deus deixou claro para mim foi: haja por propósito e não por necessidade. E eu vou te falar agora tudo que Ele me falou. Não haja por necessidade, haja por propósito. Ande como quem anda guiado por propósito. Essa é a característica que se acha nos grandes nomes escolhidos por Deus. Tanto agora, na nossa geração, pensa aí numa pessoa grande que é escolhida e que você se espelha nela, que ela te influencia. Você vai ver que ela está agindo com um propósito, uma missão maior do que simplesmente uma necessidade. E às vezes não é nem necessidade de dinheiro, não. Necessidade de alcançar algo por qualquer motivo que seja. Tem que ser por propósito e não por necessidade. Aí Deus me levou a enxergar os grandes nomes da Bíblia, como Abraão, Noé, Davi, Esté, etc.
todos eles que foram grandes, foram prósperos, tanto na vida financeira, como na vida ministerial do chamado deles, quanto no propósito deles bem-sucedido, quanto na família, eles tinham um propósito específico que Deus plantou no coração deles como missão, e eles foram atrás de completar essa obra com excelência, com persistência, com constância e zero procrastinação. Aí vamos trazer para o nosso eu, para a nossa realidade. Se somos filhos do mesmo Deus, a gente tem que agir de igual para igual, porque nós não somos nem menos, nem mais. Se eu me espelhar a Esther, eu não posso me considerar maior do que ela, mas eu também não posso me considerar menor, porque nós somos filhas do mesmo Deus. Ela teve a missão dela, eu tenho a minha, você tem a sua. Então, a gente tem que agir com um pensamento de igual para igual, como quem está correndo, pensando num propósito maior para alcançar gerações além de nós. Porque se a gente achar que eles foram maiores do que nós, porque foi uma missão geracional, aí a gente vai se sentir menor. Mas aí, se eu for pensar na minha geração, a partir do meu filho, de tudo que eu estou plantando, meu filho vai colher e ele vai plantar, e ele vai colhendo para os filhos dele, para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos, não é uma grande geração? Aí vamos além. Vamos pensar, a gente está falando de missão aí para geração, para que a gente não se sinta menor do que Abraão, a gente não se sinta menor do que Noé, para que a gente não se sinta menor do que Davi, do que Esther, do que Salomão. Não estou falando para a gente se sentir maior ou como eles, mas para a gente entender que nós somos filhos do mesmo Deus e temos missões assim como eles tiveram. Então, na nossa geração, a gente tem a obrigação de ser diferente, de fazer diferença, de cumprir a nossa missão para impactar as gerações após nós, assim como eles. Porque se o seu tataravô tivesse agido como Noé, como Abraão, como Isaac e Jacó, nós somos descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Tantas gerações que veio aí, pensa no contexto da sua família toda, a quantidade que há na sua família toda. Se eu pensar na geração da minha mãe, a minha mãe são 10 irmãos. Aí pensa todos esses irmãos que já casou, que tiveram filhos. Só eu somos 5. Esses 10 filhos, mais os filhos. Aí vem os irmãos da mãe dela. Os avós, os bisavós, os tataravós. Então é uma sequência aí de um número muito grande de pessoas. Vamos pensar aí nos primeiros aí da minha geração, da geração da minha mãe e dos meus pais. Se eles tivessem agido como Abraão, como Isaac, como Jacó, destemidos, ousados, obedientes à palavra de Deus, se dedicando a estudar a palavra, ouvir, orar, jejuar e agir de acordo com o que Deus entregava, nós, eu e você, não teríamos tantos problemas que carregamos hoje. Como? Eu anotei aqui, ó. Nós não teríamos bloqueios, crenças limitantes, doenças, maus hábitos, vícios e quantas outras coisas mais que carregamos se a gente for aí além de abusos físicos, abusos mentais, todo tipo de abuso, todo tipo de maus tratos que nos tirou da nossa verdadeira identidade que o nosso Pai nos criou. E pensar só em nós, quantos bloqueios que temos por causa de maldições hereditárias que veio além da minha mãe, além da minha avó, além dos meus tataravós, porque houve uma desobediência. Então, o que Deus me trouxe? Filha, eu estou te dando a oportunidade de passar uma borracha. Eu estou te dando uma oportunidade de virar a página, de recomeçar, de agir e fazer como Abraão, Isaac e Jacó, porque eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e para sempre. E o mesmo que eu operei, eu continuo operando na vida daquele que crê, na vida daquele que se
posiciona. Porque se nós, eu e você, passar uma borracha, apagar tudo e recomeçar e fazer agindo com propósito, de acordo com a missão que Deus tem para nós, a nossa geração daqui por diante vai ser geração eleita, geração abençoada, geração próspera, geração destemida, como esse aí que te influencia, como essa pessoa aí que você olha para ela, meu Deus, ela consegue tanto, por que eu não? Por quê? Eu te falo. Jesus trouxe para mim, para alcançar é preciso uma disciplina rigorosa, para que não haja brecha para o inimigo nos atacar com dúvida, com medo, com falta de fé, com parar, procrastinar, desobedecer, pecar e atrasar e murmurar e perecer como aquele povo do Egito. Então, vamos entender agora, passa uma borracha em todos os seus problemas, em tudo que te impede, em tudo que está te deixando estagnado, procrastinando aquilo que você já sabe que você deve fazer. E vamos começar daqui por diante. E eu vou compartilhar com você, olha, eu anotei na minha Bíblia esse estudo. Níveis e estágios de pessoas. Pessoa de nível baixo pensa e fala de pessoas. Sabe esse meio que você tá, que você encontra com uma pessoa, aí um pouquinho que você conversa com ela vai falar de outra pessoa, porque ela esteve com uma pessoa, ela, no conceito dela, aquela pessoa tá agindo errado, tá fazendo errado, então ela tá num lugar de julgamento, num nível baixo, de que pessoas falando de pessoas, é um nível baixo. Vamos para o nível médio, pessoas que falam de coisas, em ter coisas. Sabe esse tipo de pessoa que você encontra? Ela não fala mal de ninguém, ela não comenta sobre pessoa nenhuma, ela não quer saber da vida de ninguém, ela quer saber da vida dela, ela está focado e obstinado na vida dela em conquistar aquilo que ela quer e precisa, que é o ter coisas. Se ela programou que ela quer comprar um carro, não importa mais nada ao redor dela. Ela vive, às vezes, até uma vida mesquinha, de uma economia barata para conseguir aquela coisa. E leva as pessoas ao redor dela a viver uma vida miserável e mediana, porque ela está focada em coisas. A gente conhece pessoas ricas, de muito poder, que acaba vivendo uma vida miserável porque ele está focado em coisas, em ter coisas. E ele acha que se ele liberar demais, em fartura demais, ele vai perder aquela riqueza que ele alcançou. Então, pessoas do nível médio está nem aí para o que você faz ou deixa de fazer, para o que você fala ou não. Se você julgar para ele, ó, ele já passou desse nível de preocupar com pessoas. Ele está preocupado em ter, em obter, e está obstinado, e está conquistando. Mas será que ele está tendo a bênção, a paz, a alegria, o prazer de deitar na cama dele e dormir? Aí Deus me levou a entender a pessoas de nível alto, que são pessoas que falam de projetos, pessoas visionárias, como esses, né? Pessoas visionárias com um projeto que está olhando lá na frente. Ele não está olhando em conquistar só para ele. Ele quer deixar para a família dele uma herança. Ele quer ir além. Aí Deus esmiuçou para mim detalhadamente essas pessoas visionárias, mas ungidas e consagradas, que estão agindo com propósito e não por necessidade. Porque talvez você está no nível alto, você está em um estágio de pessoas com projetos visionários que já desapegou de falar e de preocupar com pessoas, com julgamentos, já desapegou do mundo material, do materialismo. Você não se preocupa com o dinheiro, você sabe que o dinheiro, você não serve o dinheiro é que te serve. Então você saiu desse nível médio, você usa aquilo,
a sua vida próspera para te dar uma vida de conforto, uma casa de conforto, um carro de conforto, vestir bem, comer bem e oferecer o melhor para sua família. Aí você já está querendo manter o que você já tem e ir além com uma visão, com um projeto. Então você envolve com pessoas que já estão nesse nível, mas às vezes continua nesse nível de ter, de obter, seja pelo seu ego, seja por sua glória, tantos outros motivos que não o principal, que vem de Deus, propósito. Então Deus desenvolveu para a gente sair do nível baixo. Não preocupa com a pessoa, com o que vão dizer, com o que falar, que estão fazendo. Tampouco com coisas, é uma consequência. Percebe que quando a gente desenvolve, tudo isso vem, são consequências. Então vamos lá para o nível alto, ser visionário, mas não basta ter visão. Tem que ser uma visão com propósito. E pessoas visionárias com propósito, como Noé, como Esther, como Abraão, o que eles faziam? Pensar, planejar, programar, orar, jejuar, se instruir na palavra, esperar Deus falar, se quebrantar, se humilhar a Deus. O Senhor já me entregou como o plano, o programa, já orei, já jejuei, o Senhor já falou, agora me quebra, Deus, para que eu consiga ter a sabedoria, para que eu consiga fazer o querer e o efetuar vem do Senhor, para que o Senhor coloque em mim a tua visão diariamente, para que eu não procrastine, para que eu seja destemida, para que eu continue perseverando, para que eu tenha uma disciplina rigorosa para chegar no objetivo final. É esse quebrantamento, é a gente se humilhar e entender que sem Deus a gente não vai conseguir. Se Deus não mandar a chuva não produz o plantio, tampouco a gente vai colher. É o quebrantar. E ter fé como aquele que age como quem já recebeu. Noé fez tudo isso. E todo mundo zombava de Noé. Noé era louco porque ele estava construindo uma imensa arca. Noé pensou, Noé planejou, Noé programou, Noé orou, Noé jejuou, Noé esperou Deus dar a palavra, Noé teve que se quebrantar, esperar Deus entregar o passo a passo. A Bíblia conta que Deus deu milimetricamente todas as medidas da arca. Então ele estava quebrantado ali porque ele não era eu não sei como é que chama quem produz isso. Ele não era engenheiro, ele não era nada para fazer aquela arca. Então ele teve que se quebrantar ali e entender que ou Deus entregava todo o projeto milimetricamente ou ele não ia conseguir fazer. E aí ele entrou no processo de fazer, mas todo mundo chamava ele de louco. Porque era uma arca para um dilúvio, todo mundo chamava ele de louco. Então Noé continuou com uma disciplina rigorosa, com fé, como aquele que já tinha, como aquele que já possuía. Porque não adianta, se não tiver fé, vai chegar uma hora que a disciplina vai cair, que a dúvida vai entrar, que o medo vai entrar, e todo esse tempo de orar, preparar, planejar, esperar Deus falar, vai cair no momento de dúvida, de fraqueza, em que a faltou, em que a fé faltou. Então, além de tudo isso, tem que ter fé. E ainda assim, com fé, tem que ser ousado e corajoso. Ousado, corajoso para agir e levar multidões juntos a executar por propósito e não por necessidade. Além de tudo isso, Noé, ele teve a ousadia, porque ele chamou todo mundo, não entrou na arca porque não quis, não se solveu porque não quis. Noé teve um propósito, teve coragem, teve fé, se planejou, jejuou, programou, quebrantou, esperou Deus falar e foi com ousadia, com coragem, na disciplina rigorosa. E quando tudo estava pronto,
que Deus falou, agora, vou mandar chuva, coloque todo mundo para dentro, coloque uma espécie de cada animal. Noé foi ousado, visionário, de propósito, não por necessidade. Ele propositalmente, ele chamou todo mundo para entrar na arca. Não entrou quem não quis, quem não teve fé. Então é isso que Deus me disse, você não consegue, você não planta porque você não está sendo ousada, corajosa, destemida, com um projeto visionário, pensando no futuro e com uma disciplina rigorosa até chegar a hora do plantio. Então entenda que precisa de ir além e que quando todo mundo te dizer não, continue indo além. Quando tudo parecer que nada está acontecendo, continue na disciplina rigorosa, porque você sabe o que Deus te entregou. Então use a sua fé e com ela use a sua coragem e com ela some ousadia e com todo esse pacote de jejum, de planejar, de programar, de instruir na palavra, de esperar Deus falar, a fé, a coragem, a ousadia, inclua propósito. Haja por propósito e não por necessidade. Aí você vai quebrar toda essa maldição do nosso passado e nós vamos fazer algo de missão daqui por diante para o meu filho, para o filho do meu filho, para os filhos dos filhos do meu filho, e quantas gerações que vai vir através de mim, vai alcançar tudo que eu hoje plantar. A sua geração vai alcançar tudo que você a partir de hoje plantar com uma disciplina rigorosa e não deixando de ouvir as direções dia a dia de Deus. É o que eu oro para você agora, que você alcance o querer e o fazer de Deus e que você seja ousado e destemido, com uma disciplina rigorosa para ir lá e fazer e completar a missão e o propósito que Deus já te entregou. Que Jesus te abençoe, que você cresça exponencialmente cada dia mais, para a direita, para a esquerda, e ai daquele que tentar te tocar. É o mundo que tem que ter medo de nós, filhos do Rei Todo-Poderoso, e não nós dele. A palavra diz que ai daquele que toca no ungido de Deus, esse toca na menina do olho dele. Então levante com coragem, ousadia e entra numa disciplina rigorosa e assim colheremos o fruto do suor do nosso trabalho. Um grande abraço, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e deixe aqui o seu comentário, um amém, para saber que essa palavra tem alcançado o seu coração. E se inscreva no canal para que ele continue crescendo cada dia mais. Até o próximo vídeo.